Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, inclusive uma terça bastante movimentada. Após a partida de ontem contra o Volta Redonda, eu volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos e ficou ainda mais nítido depois da derrota para o Voltaço. O Vasco precisa agir com urgência no mercado atrás de novas contratações. O Vasco precisa contratar. O Vasco precisa trazer novos reforços. E hoje a tarde foi muito movimentada se tratando principalmente disto. Contratações, chegada de novos atletas, reforçar o elenco vascaíno. Hoje tivemos novidades tratando do Manuel Capasso. Hoje tudo leva a crer que de fato o zagueiro argentino de 26 anos será o novo reforço do Vasco da Gama para o restante desta temporada. O 11º reforço de 2023. Mas é claro, o Vasco não irá parar por aí. O Vasco tem outros focos, tem outras prioridades, outras posições que necessitam de contratações. E por isso vamos trazer informações se tratando do volante. Temos novidades se tratando do volante chileno Aranguiz, jogador que hoje pertence ao Bayer Leverkusen, mas tem passagens pelo Internacional, Colo-Colo, seleção chilena, um jogador de bastante qualidade que está na mira do Vasco para 2023. Além disso, vamos falar sobre muitas outras situações. Santiago Riz, volante também argentino do Huracan que interessa. Falaremos também sobre o meio-campo Matias Rojas, do Racing, o camisa 10, que foi alvo de especulação nestas últimas horas. Falaremos sobre Felipe Coutinho e muitas outras informações para vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento, estamos com 85 mil inscritos. Queremos muito chegar aos 90 mil e por isso contamos com a sua ajuda. Meta é os 90, mas antes precisamos chegar aos 85.100. Então você que está aí, larga o dedo aí no botãozinho inscreva-se para ajudar o crescimento do nosso canal. Você não tem noção o quanto é importante a sua ajuda aqui embaixo. Além disso, larga o dedo no joinha, no like, no gostei, como você preferir chamar. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários se você acha que o Manuel Capasso é um bom reforço para o Vasco. E também, é claro, deixe aqui embaixo seu sininho de notificação ativado para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? O vídeo estará completamente focado em mercado, saídas e chegadas, pois foi como o Paulo Brax falou nas últimas entrevistas coletivas. Ele sempre deixou bem claro que até abril o objetivo é que 80 a 90% do elenco venha a estar fechado. Antes do Campeonato Brasileiro, o Vasco já tenha um elenco bem definido para o restante da temporada e faça ajustes pontuais na janela do meio do ano. E não à toa, com o fechamento da janela, que está breve, o fechamento da janela acontece ali pelo início de abril, o Vasco se posiciona cada vez mais forte no mercado para contratar e fechar lacunas que hoje estão abertas no nosso elenco. O caso de um zagueiro, o caso de um meio armador, caso de um volante e caso de ponta de qualidade. O Vasco precisa contratar com urgência. E não à toa, por esse motivo, o Vasco insistiu e conseguiu a contratação do Manuel Capasso. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E furou, meus amigos. Manuel Capasso será o novo reforço do Vasco. Hoje, pela parte da manhã, o grande jornalista, setorista, apurador do Vasco, Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos, entrou em contato com o dirigente Miguel Abandondolo, que é o vice-presidente do Atlético Tucumã, clube que até o momento ainda detém os direitos econômicos do Manuel Capasso. Em um breve contato, foi revelado por parte do Miguel Abandondolo ao Marcos Jacobson que de palavra já estaria tudo acertado. Lembrando, dirigentes do Vasco foram até a Argentina nestes últimos dias para negociar a contratação do Manuel Capasso. E nesse momento há a grande expectativa de que até em 48 horas haja venda em definitivo para o Vasco de maneira oficial. Não apenas de palavras, mas com relação à assinatura. E, inclusive, sobre informações a mais que tivemos, através também de uma outra grande apuração do jornalista Juan de Lima, que essa novela de fato chegou ao fim. Após as palavras do Miguel Abandondolo, as informações que nós tivemos, que vamos passar aqui a você agora, é que o Vasco de fato acertou a contratação do jogador de 26 anos. O Vasco pagará de início $1.200.000, com possibilidade desse valor chegar até R$ 1.500.000.
mil dólares, no caso, no geral, trazendo para nossa moeda algo em torno aí de 8 milhões e 300 mil reais. Esse valor só passará de 1 milhão e 200 mil dólares para 1 milhão e 500 mil dólares caso o Manuel Capasso bata metas no Vasco da Gama. Sobre o tempo de contrato, o zagueiro argentino assinará um contrato até 2025, ou seja, um contrato de 3 anos. Porém, esse contrato pode ser estendido caso o Vasco queira a extensão até 2026. Nesse momento, o Manuel Capasso ainda está em Tucumã, na Argentina, e ainda hoje, na terça-feira, irá viajar para Buenos Aires para de lá, da capital da Argentina, partir para o Rio de Janeiro, ou amanhã, quarta-feira, ou na quinta de manhã. Essas são as informações que nós temos. Manuel Capasso será o novo reforço do Gigante da Colina, o 11º reforço do Vasco, que deixará aí, né, não um rombo, mas custará 1 milhão de início e 200 mil dólares aos cofres do Gigante da Colina, o 11º reforço do Vasco na temporada, e mais essa compra faz com que o dinheiro gastado pelo Vasco nesta janela supere a marca dos 108 milhões de reais. É muita grana que o Vasco investiu para muito jogador que ainda falta contratar. Essa é a grande realidade, e é nesse momento que a gente cai, né, com esse choque de realidade de fato. A gente vê que o Vasco ainda precisa fazer muitas coisas, mesmo com muitas movimentações nesta janela, ainda necessita de mais contratações, visto o futebol apresentado nesta última segunda-feira. E não irá parar por aí. Ontem, trouxemos informações a vocês sobre o volante Charles Aranguiz, lembram? Um volante chileno de 33 anos, de muita qualidade, que tem passagem por seleção do Chile, hoje veste a camisa do Bayer Leverkusen desde 2015, já vestiu a camisa do Colo-Colo, já vestiu a camisa do Internacional e de vários outros clubes. Informações que nós temos é que o Vasco, nesse momento, estaria tentando negociar a contratação do volante. O volante tem contrato com o clube alemão até o meio do ano, e o Vasco, nesse momento, estaria tentando assinar um pré-contrato com o atleta para que no meio do ano, na janela de transferências, no caso do mês de junho, o Aranguiz chegue ao Gigante da Colina de graça. Essas são as informações que nós tínhamos. Porém, outro grande jornalista também, eu sempre gosto de dar os créditos à informação, que foi o Lucas Pedrosa, fez uma apuração sobre a situação desse volante chileno. E o que temos a passar a vocês nesse momento é que, de fato, Vasco da Gama e o empresário do jogador, o agente do atleta, conversaram. Foi uma conversa, mas nada oficial, apenas uma sondagem para saber a situação do jogador. Ele volta a repetir, ele vai ficar livre no meio do ano, com isso ele já pode assinar no pré-contrato, o que de fato encanta o Vasco da Gama essa situação. Porém, mesmo diante disso, o Vasco tem o objetivo de contratar o jogador com urgência. O Vasco quer um atleta de muita qualidade para jogar ao lado do Jair. O Vasco não quer ter um atleta, entre aspas, meia boca para atuar no meio do campo. O Vasco quer um jogador de nível alto. O Vasco quer ter um meia de qualidade ali para atuar do lado do Jair. Não um meia em si, armador, mas o meia sendo um volante que saiba sair jogando, um volante que dê qualidade ao meia, e um volante que, junto com o Jair, possa ser essa primeira linha de construção forte e importante para o Gigante da Colina. Porém, mesmo diante disso, tem um problema. Como eu trouxe a vocês, o Aranguiz só pode chegar ao Vasco da Gama no meio do ano. E o Vasco quer um atleta para agora. O Vasco quer um volante de calibre já para o Campeonato Brasileiro, não apenas para o meio do ano, no segundo turno. O Vasco já quer começar o Brasileirão tendo essa dupla de volantes forte. E exatamente por esse motivo, cabe à diretoria ou esperar o Aranguiz, tentar, quem sabe, colocar uma grana na mesa ao Bayer Leverkusen para antecipar as negociações, ou buscar algum outro nome no mercado para já chegar ao Gigante da Colina e fazer essa dupla com o Jair. O Aranguiz é um alvo, é um objetivo, é uma meta. Não à toa já aconteceram conversas entre a diretoria do clube e o empresário do jogador. Porém, há esse grande impasse. O Vasco quer o volante para agora, para o início do Campeonato Brasileiro. E o Aranguiz, por contrato, é claro, quando se coloca a grana na mesa tudo muda, mas pelo contrato, nesse momento, informações que nós temos é que ele só poderá chegar no meio do ano. O Aranguiz ainda não atuou muito nessa temporada, nesse ano de 2023, vem de uma lesão. O Bayer Leverkusen não conta muito a fundo com o Aranguiz, até por isso não renovou o seu contrato, e tudo isso de fato poderia ser um facilitador, já que o Aranguiz ficará parado, porque não, o Vasco coloca uma grana na mesa e ele chega antes para reforçar o elenco Cruz Maltino. Vamos esperar? Vamos ver, é um jogador que interessa parecer essa dupla de volantes aí do meio campo Cruz Maltino. Caso as informações realmente sobre o Aranguiz não venham andar, o Vasco terá outros focos no mercado. O Vasco não vai focar em apenas uma peça para reforçar o elenco Cruz Maltino. E um outro foco, nós já sabemos disso, é o Santiago Rize. Venho falando diretamente sobre esse volante também de bastante qualidade
do Huracan do futebol argentino. E informações que nós temos é que o Vasco, de fato, caso queira a contratação desse volante, terá que correr contra o tempo, pois o volante é especulado em vários clubes do futebol europeu, principalmente o Benfica. Benfica, outro grande clube também de Portugal, buscou nesses últimos dias informações sobre esse volante, pois o que acontece? O Benfica tem um volante titular argentino também, que é o Enzo Fernandes, campeão da Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Muito destaque. E exatamente por esse motivo, o Chelsea, clube do futebol inglês, se interessou pela contratação do Enzo Fernandes. E já buscando um substituto, o Benfica fez esse breve contato com o Huracan pelo Santiago Rize. Ainda nada oficial, pois o Benfica ainda conta com o Enzo Fernandes. Mas caso o Chelsea intensifique as negociações pelo volante que hoje vai chegar mais do clube de Portugal, a grande possibilidade é que o Benfica vá com tudo atrás do Santiago Rize. Então, caso o Vasco queira a contratação desse grande atleta, que espera o contato do Gigante da Colina pelos seus empresários, terá que correr contra o tempo, pois tem gigantes da Europa de olho na contratação do jogador. E, gente, para finalizar aqui sobre chegadas, falar sobre dois assuntos. Primeiramente, sobre um assunto que é mais viável, mais plausível, mais tátil do que o Felipe Coutinho, que é sobre o Matias Rojas. Ontem a gente trouxe informações sobre esse meio-campo argentino que hoje veste a camisa 10 do Racing. Argentino não, paraguaio, que atua em um clube argentino. Informações que nós tivemos é que o Vasco, buscando o 10, buscou informações junto ao seu empresário sobre o Matias Rojas. Teria colocado algum dinheiro na mesa para saber a possibilidade de quanto poderia pagar pela contratação do atleta, mas nada definido. E hoje, o presidente do Racing, em contato com o Lucas Pedrosa, falou sobre a situação do atleta. O presidente é o Vitor Blanco e, ao ser perguntado sobre uma proposta do Vasco da Gama pelo atleta, ele respondeu: nada. Isso não significa, claro, que o Vasco não tem interesse no jogador, mas até esse momento não há nada entre Vasco da Gama e Racing de maneira oficial, de maneira avançada, pela contratação do Matias Rojas. O interesse, volto a repetir, acontece. É um jogador de 27 anos, é o 10 do Racing, é um jogador de seleção paraguaia, é um atleta que tem como pontos fortes bolas longas, o poder de chegar com bastante qualidade ao ataque, de marcar gols, mas nesse momento ainda nada avançado, ainda não houve uma proposta. Claro, isso pode avançar nos próximos dias, mas tudo depende de Paulo Brax e o departamento de futebol do clube. E para finalizar, falar sobre Felipe Coutinho, como eu trouxe a vocês. Vamos falar sobre esse camisa 10. Informações que nós tivemos nesta manhã de terça-feira movimentaram muito o torcedor e os bastidores dos Gigantes da Colina. Pois no último dia 30, no último dia da janela do futebol europeu, aliás, o iraniano Kia Joaribikian, que é o empresário do jogador, teve uma certa conversa com o GE, um grande portal aqui do futebol brasileiro. E nessa conversa, ele confirmou que o Felipe Coutinho recebeu de fato sondagens do mercado do futebol europeu, mas que o objetivo do Coutinho para sua carreira não é trocar o Aston Villa, seu clube atual, por um clube da Europa. É muito provavelmente o possível futuro do Felipe Coutinho, um clube do futebol brasileiro. E sobre essa possibilidade, inclusive, o próprio empresário do jogador falou assim: vamos ver, ainda há um longo caminho a percorrer no mercado do Brasil. Ver o que acontece. Essas são as informações que nós temos sobre o Felipe Coutinho. Ou seja, o próprio empresário do jogador não fechou as portas. O Felipe Coutinho hoje é um atleta que não está sendo utilizado por lá, pelo futebol europeu, pelo futebol inglês, o seu clube atual, o Aston Villa, quer, é claro, jogar, é um jogador jovem que ainda sonha com a seleção brasileira, e o Vasco deixou bem claro desde o início sobre o Coutinho, que caso haja a possibilidade de um retorno ao Brasil, o Vasco quer saber para tentar negociar com o atleta. Então vamos esperar, vamos aguardar uma informação bem breve sobre o jogador, só para mostrar a vocês que as portas de um retorno ao futebol brasileiro nesse momento estão abertas. E os dois clubes que mostraram desde o início interesse pela contratação do Coutinho foi Vasco e Corinthians. Quem sabe esse não será o nosso camisa 10. Vou ficar de olho e, é claro, informaremos a vocês tudo o que está acontecendo sobre a situação do Coutinho. Volto a repetir, dá ênfase, portas abertas pelo seu empresário ao futebol brasileiro. E para finalizar, gente, falar sobre duas situações: Zé Santos e Matheus Barbosa. Hoje o Vasco oficializou que o atacante Zé Santos foi liberado para realizar exames médicos junto ao Feirense, clube da 2ª divisão do futebol de Portugal. Caso venha a ser aprovado, vai assinar contrato até o fim da competição disputada pelo clube português, que será até o meio do ano, ou seja, assinará um contrato breve de empréstimo por 6 meses com o Feirense. Além disso, também Matheus Barbosa. Matheus Barbosa estará de saída. O volante de 28 anos estará fechando com o Guarani, vínculo contratual até o fim de 2023. O GE hoje confirmou pela parte da tarde essa informação. Matheus vai assinar o contrato, foi liberado pelo Vasco, rescindiu o contrato
com o Vasco da Gama e assinou esse contrato com o Guarani, e o Guarani passará a ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Um volante que está na mira do Guarani desde o início do ano e nesse momento conseguiu fechar a contratação com o Matheus Barbosa. A gente torce aí, é claro, tanto por ele quanto pelo Zé Santos para que dê certo e brilhe aí nos gramados do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Essas foram as informações, estas foram as notícias desse Boa Noite Gigante bastante movimentado. E é claro, contamos aí com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e como eu sempre falo aqui no nosso canal, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.